descrição do vídeo. Hoje também foi dia de muitos ataques à região de Odessa, que nós analisamos ontem, pode ser objetivo nas próximas semanas, ou talvez até nos próximos dias, de uma incursão maior por parte da Federação Russa. Estamos observando isso também com muito cuidado. Passando à cena econômica e ao acirramento do conflito, nesse primeiro dia do G7, o que eu depreendo de mais importante foi o anúncio da proibição de importação de ouro da Rússia. O presidente Biden e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, anunciaram juntos, formalmente, nesse domingo, que os países do G7 proibirão a importação de ouro russo. É a segunda maior exportação do país depois da energia, se eu não estiver enganado. Creio que, depois do gás e do petróleo, a segunda maior fonte de receita russa seja oriunda do ouro. Tá? Eu vou confirmar essa informação a posteriori. Se houver alguma discrepância, algum erro, eu retifico. Mas, a priori, o ouro russo seria o segundo maior dado elemento, aí, fonte de recurso para o financiamento da economia russa. O Biden foi ao Twitter e tweetou anunciando no domingo, na Alemanha, onde está sendo realizada esta cúpula do G7, que os Estados Unidos impuseram custos sem precedentes a Putin para negar a ele receita necessária para financiar sua guerra contra a Ucrânia. Palavras do Biden. Junto com o G7, anunciarei que proibiremos a importação de ouro russo, um grande ponto de financiamento da máquina de guerra russa, segundo palavras dele, que arrecadaria dezenas de bilhões de dólares para a Rússia. Biden também comentou sobre a unidade do G7, da OTAN, e falou até sobre a questão da unidade da União Europeia no conflito contra a Rússia, dizendo ao chanceler alemão Olaf Scholz que o G7, a OTAN e a União Europeia estão juntos e não se fragmentarão. É uma foto interessante aí do presidente Biden numa reunião bilateral com o Scholz. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o preço de permitir que Vladimir Putin continue com seu programa de conquista do território ucraniano seria muito maior do que o custo atual. O preço de recuar, o preço de permitir que Putin tenha sucesso, cortar grandes partes da Ucrânia ou tomá-la integralmente, continuar com seu programa de conquista, será muito, mas muito alto para o presidente Putin, disse Johnson, sem elaborar em um comunicado / entrevista, eu diria, na cúpula, né, à margem da cúpula do G7 na Alemanha. O presidente Biden e o Johnson falaram que devem continuar, inclusive, a fornecer armamento moderno, sofisticado para os ucranianos, fazendo o Johnson uma seguinte ressalva, que os ucranianos precisam estar mais bem treinados para a utilização desse armamento. Disse o Johnson hoje em algo que preocupa o mundo sobremaneira. Eu lembro o primeiro domingo, depois do início desse conflito, no qual nós tivemos a oportunidade de fazer uma live onde estavam presentes aí, se não me falha a memória, cerca de quase 10 mil pessoas paralelamente. Gente, naquele momento, o risco de conflito nuclear me parecia alto. Depois houve uma certa naturalização do enfrentamento, tem gente hoje na rua que pergunta se o conflito continua. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tecnicamente, numa análise técnica, prudente, numa análise madura dos acontecimentos, sob o ponto de vista dos desdobramentos no dia a dia desse conflito e das ações de um lado e de outro, hoje, o conflito é muito mais perigoso do que era naquele primeiro final de semana posterior ao dia 24 de fevereiro. Hoje, o risco de uma hecatombe nuclear é muito grande. Existem setores no estado profundo, na indústria militar, ou no setor industrial / militar dos Estados Unidos, que imaginam que seja possível estabelecer um conflito nuclear de baixa intensidade com a Rússia e derrotá-la. Questionam até, pasmem, senhores, se o potencial nuclear da Rússia seria ou não operacional nos níveis em que se anuncia. É muito grave e muito complicado o cenário que a gente está vivendo. Então, me chama a atenção que naquele momento quase 10 mil pessoas acompanhassem, porque era novidade, e agora a gente está aqui com 3.500 pessoas nesse momento, entre 3 plataformas
nas quais estamos transmitindo simultaneamente já há mais de 4 meses de conflito, Diana, exatamente. Kiev está sendo duramente atacada neste domingo, dia 26 de junho, enquanto a gente assiste, na Alemanha, o G7 dizendo que as coisas vão piorar, talvez até como uma antecipação para a própria opinião pública da União Europeia, de que dias difíceis em relação a preço de combustível, do gás, escassez, preço do pão, preço da comida e, inclusive, risco de um enfrentamento militar bastante letal, fluxos migratórios, tudo isso deve acontecer. O discurso do G7, gente, é o seguinte, nós estamos na época de festa junina no Brasil. Nós estamos em período de festa junina no Brasil. O discurso do G7 é o seguinte, vamos botar gasolina na fogueira? Final de semana de São João, vamos botar gasolina na fogueira? É esse o discurso deles. Né? O Gustavo Fonseca, boa tarde, sempre muito crítico a essa questão aí do que se anuncia e do que se efetivamente vive, né? Questiona se a Rússia não participaria de uma espécie de teatro com o G7, sob o ponto de vista aí de confabulações entre lobbies que tivessem o objetivo de, talvez, enriquecer ou aumentar o poder político e econômico de determinados grupos em detrimento das pessoas comuns. Entendo, Gustavo, sua colocação, ela não é completamente alienada, ela é uma colocação que também é defendida por muitas pessoas que analisam profundamente esse cenário. Agora, há muito sob a superfície, né, que nós conseguimos eventualmente presumir, mas não podemos provar. Então, eu acho que, para mim, particularmente, tem uma enorme responsabilidade, falando aí já para quase 136 mil pessoas inscritas no canal do YouTube, quase 20 mil no Twitter, quase 25 mil no Telegram. Tem que ter muito cuidado ao relatar as situações que nós tratamos aqui. Uma vez que essa nossa responsabilidade ela é múltipla, ela não é uma responsabilidade apenas legal. Fosse assim, eu acho que é o menos importante. Ela é uma responsabilidade ética, ela é uma responsabilidade de formação, de opinião pública, ela é uma realidade de formação também sob o aspecto do senso médio, né? É complicado, gente. É complicado. Então, a gente tenta tratar e transferir da melhor maneira possível toda essa rede, essa capilaridade que a gente constituiu aí de rede de